Oi, pessoal. Estamos vendo na quinta-feira, como é que nós estabelecemos a nomenclatura a partir da cadeia principal. E aqui tem um detalhe legal, né? Nós vimos que a prioridade para eu estabelecer a cadeia principal é que na cadeia principal, primeiro, eu tenho que analisar aqui se é a cadeia que tem, tá, o maior número de átomos. Beleza. Agora, se caso eu tenho duplas ligações, insaturações, essas duplas ligações elas têm que estar presentes na cadeia principal. Ah, mas nesse caso aqui, Zé, eu tenho duas duplas. Se eu traçar essa cadeia principal ela tem só 5 átomos. Eu podia fazer esse movimento aqui, por exemplo, ó, ou esse movimento aqui, que eu teria uma cadeia principal com 8 átomos. Teria mais átomos. Mas acontece que eu deixaria uma insaturação de fora. Então, mesmo que eu tenha uma cadeia principal com maior número de átomos, no caso, quando há insaturação, eu tenho que ter as duas coisas. Eu tenho que ter, simultaneamente, a maior quantidade de átomos possíveis e todas as insaturações possíveis presentes nessa cadeia principal. Então, olha, nesse caso, essa cadeia principal é a cadeia desejável, porque aqui eu já estou compreendendo duas insaturações. Mas e aí? Aí você vai ter aqui 5 átomos na cadeia principal. Você vai chamar de pente. Isso. Aí aqui eu vou chamar de en. Eu tenho 2 en aqui, ó. Pente de en, tá? Pentedieno, que é a cadeia principal. Quem que está ligado à cadeia principal aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, propil e o radical propil, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter 2,3 dipropil pentedieno. Depois a gente vai fazer a nomenclatura bonitinho com vocês. Aqui, por enquanto, é só para vocês identificar a cadeia principal, levando em consideração que a insaturação ela tem que estar presente na cadeia principal. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. E a numeração agora, Zé? Por onde que eu começo a colocar números na cadeia principal? Por exemplo, se eu estou analisando aqui uma cadeia, aqui eu tenho uma cadeia principal com 5 átomos, certo? Aqui também, ó, mesma coisa, é a mesma cadeia. Onde que eu começo com os números? Eu começo nesse sentido, ou eu começo nesse sentido? A ordem dos fatores aqui, ela vai alterar o produto? Na química orgânica, sim, tá? Na química orgânica, sim, altera o valor do produto final. Por quê? Porque, segundo a IUPAC, que estabelece as regras de nomenclatura para a química orgânica, o que eu tenho que ter aqui, ó? Para eu colocar o número 1 aqui, eu tenho que sempre colocar o número 1 na cadeia quando eu estou, uma das regras, mais próximo da ramificação. Então, aqui eu tenho uma ramificação metil, aqui eu tenho uma ramificação metil, tá? Então, ó, eu tenho que colocar o número 1 mais próximo. Se eu colocasse o número 1 aqui, no carbono oposto, na cadeia principal, ele estaria aqui, o primeiro metil apareceria no carbono 3. Ele seria aqui um composto no carbono mais distante. Então, ele tem que estar mais próximo do carbono, tá? Primeiro. Então, se eu somar os dois aqui, ó, aqui o carbono 2, uma ramificação, no carbono 3, outra ramificação, 2 com 3 dá 5, que é menor do que se eu somar aqui, ó, 3 com 4, que dá 7, tá? Sempre eu vou optar aqui pela soma menor. E sempre eu vou estabelecer aqui os números em função da proximidade da ramificação. Beleza? Então, facinho, né? Então, tá mais próximo, eu começo a colocar número 1. Ah, mas se eu tiver aqui uma insaturação, aí a prioridade passa a ser a insaturação, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, veja você aqui, ó. Eu tenho só uma ramificação nessa cadeia. Então, sem problema. O número 1 é aquele que está mais próximo dessa ramificação aqui, ó. Essa ramificação aqui, você tem no carbono 2,
eu tenho um radical metil. Então, a gente chama isso aqui de 2-metil-pentano. Tá? Aqui eu tenho só simples ligações, pent, an, que é um infixo, e o no fim. Então, eu tenho 2-metil-pentano, simples assim. Tá? E nesse caso aqui, Zé? E nesse caso aqui? O que eu faço aqui, ó, com relação a extremidades aí diferentes, etc. Tal. Nesse caso, eu coloco aqui, ó, eu coloco o número 1 daqui para lá, ou o inverso. Então, qual que é a situação que eu vou colocar aqui, tá? Quando eles estão na mesma distância, ó, vai aparecer ramificação aqui. Se eu contar aqui, vai daria o carbono 4. E se eu contar daqui para cá, a ramificação também começaria com o carbono 4. Então, eles são aquilo que nós chamamos de equidistantes, tá? Então, o que você vai fazer no caso desse aqui, ó? Você vai analisar aqui, ó, aquela questão que eu falei para vocês na aula passada. Quais são os radicais mais simples? Nesse caso aqui, ó, eu tenho radical metil, que só tem um carbono. Aqui eu tenho metil também, que só tem um carbono. Esse aqui já é o radical etil, ou etilo. Então, obviamente, a opção é por radicais sempre, tá? Em maior número e radicais mais simples. Então, quem que é a extremidade aqui com radicais mais simples? Aqui, ó, metil e metil. Então, você vai colocar aqui o número 1 ao número 9. Simples assim, tá? Nossa, mas isso aí é facinho. Porque o metil é mais simples do que o etil, que tem 2. Só por isso, tá? E quando você tem aqui também, ó, as duas localizações, elas estão aqui, ó, equidistantes. O que eu faço aqui? Como é que eu vou... Aqui vai dar o quarto carbono. Aqui daria o quarto também, tá? Eles estão exatamente na mesma distância. O que eu faço aqui, ó? Então, aqui, se eu tenho mais ramificação nesse carbono, o carbono que tem mais ramificação e essa ramificação é mais simples, aqui eu tenho 2-metil. Eu optei por ele. Agora, aqui, ó, como eu tenho uma ramificação aqui e a outra ramificação aqui, qual a opção que eu faço? Começar nesse sentido ou começar nesse sentido? Aí é o seguinte, você vai analisar pela letra inicial da ramificação, tá? Por exemplo, essa ramificação aqui é metil, começa com N. Essa ramificação aqui, ó, é etil, começa com E. Quem vem antes no alfabeto? É o E ou N? É o E. Beleza. Se é o E que vem antes no alfabeto, então você vai começar, se as duas aqui são ramificações, você vai começar, então, mais próximo da ramificação, o que inicia com uma letra que vem antes no alfabeto. Então, etil vem antes de metil. Então, beleza. Então, você começa daqui para lá. Ó. Então, nessa de cima aqui, ó, primeiro fator aqui são ramificações mais simples e em maior número. Então, você começou daqui para lá. Agora, quando ficou uma ramificação com uma ramificação, aí você tem que levar em consideração a ordem alfabética, tá? Nossa, mas de qualquer forma, é fácil, Zé. É bem fácil, né? Bem mediocrezinho, bem simplesinho, bem tranquilo. Vamos lá para a próxima. Passando a página e voltando. E aqui você vai ter mais duas situações interessantes que eu disse para vocês. Ó. E quando eu tenho uma insaturação na cadeia principal, eu tenho uma dupla ligação. A prioridade é a dupla ligação ou é a ramificação? A prioridade sempre é a dupla ligação. Tá? Aqui eu tenho uma ramificação, aqui eu tenho uma dupla ligação. Para eu estabelecer a nomenclatura aqui, eu começo a partir da proximidade da insaturação. Zé, você começa a partir... Isso. A partir da proximidade. Então, o número 1
Ele sempre vai estar mais próximo da insaturação. Mas você tem 1, 2, 3, 4, 5, então. Aí você não, aqui você não vai levar em consideração que você tem uma ramificação nesse carbono 4. Você vai levar em consideração primeiro a proximidade da insaturação em detrimento à ramificação, tá? E com relação a compostos que têm função orgânica, qual que é a prioridade primeiro de aproximação? É da função orgânica. Então, exatamente aqui, ó. Primeiro, o grupo funcional, nesse caso que você tem um enol, tá? Então, você tem um grupo aqui OH, então você tem um grupo funcional primeiro, então o carbono primeiro é aquele que está mais próximo do grupo funcional, tá? Depois, a segunda prioridade vai ser a insaturação, que você vai ter aqui, ó, a insaturação, e por último, a última prioridade é se eventualmente você tem alguma ramificação, que no caso é essa ramificaçãozinha aqui. Aqui, como a ramificação e a insaturação ocorre no carbono 4, então não vai ter diferença, tá? Agora, quais são as regras para a gente estabelecer aqui nas ramificações? Vai ser muito simples. Primeiro, nós vimos como identificar a cadeia principal. Então, a gente vai ter que identificar a cadeia principal, tá? Depois, a gente vai notar aqui quais são as ramificações que eu tenho ligado à cadeia principal, tá? Quais são as ramificações. Aí depois você vai ver quais são os nomes dessas ramificações. Só que quem que eu coloco primeiro, quem que eu coloco depois, tá? Nessa cadeia principal. Então, aí você vai usar muito a nomenclatura, por exemplo. Se você tem 2 metis ligados à cadeia principal, você coloca dimetil. Se você tem 3, trimetil. Se você tem 4, tetrametil. Se você tem 1, você coloca apenas, tá? Metil. Na nomenclatura do composto, quem que eu coloco primeiro, por exemplo, no nome? Você vai colocar sempre seguindo a ordem alfabética. Então, se você tem etil, propil e metil, quem que vem primeiro? Primeiro vem o etil, seguindo aí o início do nome dele, o E. Depois vem o metil. Depois, por último, vem o propil, EMP. Então, na ordem alfabética, tá? E também aqui você vai determinar as insaturações em função do nome do composto e você tem que indicar onde fica essas insaturações. Então, para você ter uma noção aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, esse composto aqui, ó. Esse composto aqui é a famosa gasolina que você compra no posto. Ô Zé, se eu tenho a gasolina aqui, ó, essa gasolina aqui ela é legal, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se você traçou a cadeia principal nesse sentido aqui, ó, e nesse carbono aqui ele tem 2 ramificações, o carbono 2, e essa é minha cadeia principal, como é que eu vou estabelecer o nome aqui, ó? Eu tenho um metil ligado à cadeia principal, tenho outro metil ligado à cadeia principal, e tenho outro metil ligado aqui à cadeia principal. Então, como é que eu vou estabelecer a nomenclatura aqui, ó? Então, aqui eu vou ter, ó, no carbono 2, eu tenho metil e metil. Então, a gente vai colocar 2,2,4, que significa no carbono 4. Eu tenho 3 metis, um aqui, outro aqui e outro aqui. Então, 2,2, quer dizer que no carbono 2 eu tenho 2 metis, e no 4 eu tenho mais um. Então, você coloca 2,2,4 trimetil. A cadeia principal tem quantos carbonos? Tem 5. Então, trimetil, pente, 5. Só tem simples ligação, Zé. Então, é an. E termina em o, porque é um hidrocarboneto, não tem nenhum heteroátomo, não tem nenhuma função orgânica diferente nessa cadeia principal. Então, fica 2,2,4 trimetil pentano. Tá? E aqui, Zé, aqui eu tenho uma dupla ligação. Então, eu vou começar aqui pelo primeiro carbono, onde está ligado essa dupla ligação. Então, aqui, Zé, eu tenho o primeiro carbono. Beleza. Então, 1, 2, 3, 4, 5. A única diferença para essa cadeia aqui, ó,
eu tenho essa insaturação. Então, a insaturação, ela tem prioridade sobre as eventuais ramificações que você tem nessa cadeia. Então, o que vai acontecer aqui? O carbono 1, carbono 2, 3 e 4. Agora, no carbono 4, eu tenho um metil aqui, outro metil aqui. Eu tenho 2 metis ligados ao carbono 4. E no carbono 2 também aqui, ó, fora da cadeia principal, eu tenho outro radical metil. Então, como é que fica a nomenclatura desse composto que eu tenho agora uma insaturação, que é um alceno, né? Uma cadeia alifática, uma cadeia aberta. Então, eu vou ter aqui, ó, 2,4, 2,4, 4 de novo, porque no carbono 4 eu tenho 2 metis, e aqui eu tenho mais um, então fica trimetil, tá? Aí, por causa da insaturação, ó, a cadeia principal tem 5 átomos de carbono, então eu vou colocar trimetil, pente, que são 5, aí eu vou localizar a minha insaturação. Então, a minha insaturação está no carbono 1. Então, você coloca pente 1, aí você coloca o en, por causa da insaturação, e termina o que é o hidrocarboneto. Então, fica 2,4,4 trimetil pente 1-eno, tá? Muito simples e muito fácil. Zé, e aqui, hein? Como é que eu vou estabelecer o nome desse composto aqui, ó? Primeiro, você tem que agrupar aqui a cadeia principal de uma forma mais concisa possível. A cadeia principal. Achamos a cadeia principal? Beleza. Se a gente acha a cadeia principal aqui, ó, eu tenho que analisar quais são as ramificações ligadas à cadeia principal. Aí é o seguinte, cadeia principal, Zé, olhando para esse composto aqui, vai ser essa cadeia aqui, ó. Aqui eu só tenho, não tem nenhuma dupla ligação, eu só tenho ligações saturadas. Então, tudo que tiver ligado à cadeia principal, Zé, são ramificações. Exatamente. Aí você pergunta assim, ó, por que você começou a contar a cadeia principal daqui para lá e não o inverso? Porque ao começar nesse sentido aqui, eu estou mais próximo da cadeia principal, tá vendo? Então vamos ver o que a gente tem aqui ligado à cadeia principal. Cadeia principal eu tenho 9 carbonos. Tá aqui. Então veja só, eu tenho aqui uma saída para um carbono, outra saída para outro carbono. Então aqui eu tenho o radical metil e aqui eu tenho outro radical metil. Então nesse carbono 3 aqui, ó, eu tenho 3,3 de metil. Olha o carbono 4. O carbono 4, ele está ligado a um radical que tem 2 carbonos. Então 4 aqui, Zé, você está ligado ao radical que tem 2 carbonos, é o radical etil. Exatamente. Agora, olha o carbono 5. O carbono 5, ele está ligado a um radical com 3 átomos de carbono. E a valência livre dele é exatamente no átomo do meio. Quando nós vimos isso na aula passada, quando a valência livre ela está no átomo do meio, nós chamamos esse radical de isopropil. Propil porque tem 3, prop. Agora, iso porque a valência livre está ligada ao átomo do meio. Então, Zé, vamos estabelecer agora. Eu sei o nome de cada radical que está ligado a essa cadeia com 9 carbonos e essa cadeia saturada. Então, eu tenho aqui metil, eu tenho metil, eu tenho aqui etil e aqui eu tenho isopropil. Como é que eu vou colocar o nome deles? Eu vou respeitar aqui a ordem alfabética. Então, por exemplo, o etil, E, vem antes do isopropil, iso, que por sua vez vem antes do metil.
O metil vem depois, que é com M, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. No carbono 4, que vem antes, eu tenho um etil. Então, no carbono 4, eu indico que eu tenho um etil. Então, coloco 4 tracinho etil. Depois é iso, que vem, né? É isopropil. Aí, olha só, no carbono 5, eu tenho aqui um radical conhecido como isopropil. Coloco aqui, ó, 4 etil, 5 isopropil. E, finalmente, agora com M-metil, no carbono 3, eu vou ter aqui, ó, 3,3 dimetil, tá aí, ó. Aí, por fim, você coloca o nome da cadeia total, que é o nonano, tá? Por causa das insaturações, então tem aqui o dimetil nonano. Nossa, mas é fácil, hein, Zé? É, bem facinho. E esse aqui, Zé, esse é mais fácil de todos. Eu só tenho cadeia principal aqui com 6 átomos de carbono, não tem nenhuma ramificação. Então, como é que eu vou estabelecer a nomenclatura dessa cadeia principal aqui, ó? Então, o que eu tenho aqui, ó? No carbono 1, eu tenho uma insaturação. Bati o olho, tem uma insaturação, não tem nenhuma função orgânica aqui diferente, é um hidrocarboneto, então, prioridade para insaturação. Coloco carbono 1 na insaturação, até o carbono 6, são 6 carbonos, aí eu vou estabelecer o nome. Quantos carbonos eu tenho no total? 6. Então, vamos colocar X, tá? Ó, no carbono 1, 1, aí eu vou ter aqui, ó, N, que é insaturação, o X1N, tá? O 1 aqui para indicar onde está a insaturação ao longo dessa cadeia. Então, assim, em prova, você pode dar tanto a cadeia para o aluno identificar o nome, quanto você pode dar também o nome para o aluno montar a cadeia. Tanto faz, tá? Agora, e os hidrocarbonetos de cadeia fechada? Que nós chamamos de cíclicos, tá? E esses hidrocarbonetos cíclicos, como é que funcionam esses hidrocarbonetos? E nós podemos ter aqui os ciclos alcanos, etc. Tal. Como é que nós estabelecemos a nomenclatura para eles? Ele não vai mudar muito daquilo que nós já temos, tá? Por exemplo, Zé, aqui eu tenho uma cadeia fechada com 5 carbonos. Sim, você tem uma cadeia fechada com 5 carbonos. Então, ó, essa cadeia fechada com 5 carbonos, a gente vai chamar de ciclo pentano. Quem que está ligado ao ciclo pentano aqui, ó? Quem está ligado ao ciclo pentano é esse radical aqui, ó, com 2 carbonos, que a gente chama de etil. Ah, então eu vou chamar isso aqui de etil ciclo pentano. Exatamente. Simples assim. Etil ciclo pentano. Nossa, mas é fácil. É, medíocre. Muito fácil. Tá? E aqui, Zé? E aqui, mesma coisa. Quantos átomos de carbono eu tenho aqui ao todo? Ó, 3, 4, 5, 6. Isso aqui nós chamamos de ciclo hexano. Aqui, o que eu tenho ligado ao ciclo hexano? Eu tenho um radical metil, então vou chamar aqui de metil ciclo hexano. Agora, deixa eu entender, Zé. E quando eu tenho mais de uma ramificação, como é que eu estabeleço a mesma regra que nós vimos, tá, na anterior? Então, aqui, ó, primeiro, prioridade, eu tenho 2 radicais simples aqui, e aqui eu tenho um radical etil, mais complexo. Então, a primeira prioridade, vou colocar o número 1 aqui diante dos 2 radicais mais simples. Beleza? E aqui, Zé? E aqui? Aqui, aliás, aqui, ó. No carbono 3, eu tenho um etil. Então, como é que eu estabeleço o nome aqui, ó? O E vem antes do M. Então, eu vou ter aqui, ó, no carbono 3, etil. No carbono 1, eu vou colocar 1,1 dimetil, tá? Ciclo hexano. Ciclo hexano. E aqui, Zé, qual que é a prioridade que eu vou estabelecer?
Sempre aqui eu tenho dois radicais simples aqui, ó, mais simples, que é o metil, eu coloco o número 1 aqui, tá? Pois eu giro até chegar de uma forma mais próxima da segunda ramificação, que é o isopropil. Então, o que eu vou colocar aqui? No carbono 3, o I vem antes. Eu vou ter aqui, ó, isopropil 1,1, tá? Dimetil ciclo hexano. Simples assim. Então, praticamente não muda nada. Você tem aqui, ó, a mesma situação, tá? Você vai sempre respeitar. E aqui, ó, aqui você vai respeitar o radical que tem ordem alfabética mais próximo, que é o etil. Aqui você não tem dois, você tem o E e o EN. Então você vai colocar aqui, ó, primeiro um etil, para colocar o carbono, 2 metil, e esse ciclo aqui que tem 3, ciclo propano. Ah, e quando eu tenho um alceno, um ciclo alceno, você vai respeitar a insaturação, tá? Ah, eu tenho uma insaturação aqui, Zé, então ciclo buteno. Eu tenho aqui um com 5 carbonos e tem uma insaturação, ciclo penteno. Aí não tem erro, não tem rosco, não tem nada, tá? Então, e aqui, Zé? Aqui você começa colocando o número em função da insaturação. Então, aqui eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 e 5. Nesse caso específico aqui, no carbono 3, eu tenho aqui o metil, tá? E aqui eu tenho o ciclo penteno. Simples assim. Ô Zé, e esse aqui, Zé? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, no carbono 3 aqui, eu tenho o radical etil, tá vendo? No carbono 1, eu tenho um metil. Ah, e aqui eu tenho o buteno a partir do carbono 1. Exato. Então, 3 etil, 1 metil, ciclo buteno. Super simples. Não tem nenhum enrosco para cadeia fechada. Segue a mesma forma que nós temos na cadeia aberta. Bom, aqui ele vai te apresentar, então. Deixa eu ver aqui, não, aqui já tem ainda. Calma aí, calma aí. Tem os compostos aromáticos, né? Compostos aromáticos, a gente vai estabelecer aqui o número em função da ramificação também, tá? Então, aqui o número 1 e o número 2, as ramificações são iguais, os menores números possíveis. Aqui, ó, você tem 1, 2 e 3, a gente vai usar também orto, meta e para. Orto, meta e para, tá? Vai ver como é que a gente vai usar essa questão aí, orto, meta e para. E aqui eu tenho 1, 2, e aqui no carbono 4 eu tenho outro metil. Então, aqui, ó, nessas, até aqui já, orto, meta e para, os substituintes aqui do anel benzênico. Quando você tem os compostos no carbono 1 e 2 simultaneamente, nós temos aqui o que nós chamamos de orto. Então, uma situação ortomolecular. Quando você tem um composto, as ramificações no carbono 1 e 3, nós chamamos de meta. E quando nós temos aqui as ramificações nos carbonos 1 e 4, nós chamamos, então, de para. Você pode usar essa nomenclatura aqui também, ó. Eu posso dizer aqui que aqui eu tenho um orto... Peraí que saiu aqui. Eu posso dizer que aqui, ó, eu posso dizer que aqui eu tenho a posição orto dimetil benzeno, tá? Ou orto chileno. Aqui eu posso dizer que eu tenho meta dimetil benzeno. E aqui eu tenho para dimetil benzeno. Aí você tem os radicais alquilas, que são o metil da vida, o propil, etc. Tal. E você pode ter radicais também de cadeia fechada. Eu tenho o ciclo pentil, aqui eu tenho 3 metil, ciclo pentil, tranquilo. Vamos fazer aqui alguns exercícios aí. Ele vai falar aqui de outros radicais que você tem também. Os radicais
fenil, né? Metatoluil, ortotoluil, mas aqui a gente vai ver ao longo dos exercícios, à medida que nós vamos fazendo aí os exercícios, a gente vai analisando cada um aí. Então, vamos lá. Dentre as diversas funções orgânicas, destacam-se os hidrocarbonetos, que são formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. A seguir, observa-se alguns hidrocarbonetos. Eu tenho um alcano, que eu tenho um alceno, e aqui eu tenho um alcino. Ela vai dizer assim, de acordo com as regras de nomenclatura da IUPAC, o nome desses compostos são, respectivamente. Então, vamos analisar cada um aqui, para a gente estabelecer qual que é o nome de cada um. O primeiro aí, você tem um composto com 5 átomos de carbono. Aí, ó. Se ele tem 1, 2, 3, 4, 5, é um famoso pentano. Pente, tá? Só tem saturação, e O porque é um hidrocarboneto. E esse aqui, Zé? Bom, esse aqui eu vou começar contando ele aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tanto faz colocar o 6 aqui ou 6 aqui, vai dar na mesma. Então, a cadeia principal aqui, ó, ele tem 6. Tem uma insaturação no carbono 2. Então, carbono 2, 3, 4. No carbono 4, eu tenho metil. Carbono 5, eu tenho metil. Tá? Então, aqui, como é que eu vou colocar esse nome, Zé? Então, 2, ó, 4,5 dimetil. Aí eu vou contar, são 6, hex,2-eno. Porque aqui, ó, no carbono 2 eu tenho uma insaturação. Tá? Hex,2-eno. Nossa, que nome esquisito, hein? Pois é. É meio esquisito, tá? Hex,2-eno. Então tá aqui, ó. Pentano, 4,5 dimetil, hex,2-eno. É isso mesmo. E agora, e esse aqui, Zé? E esse aqui? Como é que eu vou estabelecer a nomenclatura desse aí? Parece que ele é um composto meio esquisitão, meio feio. Mas como é que eu estabeleço a nomenclatura desse? Tem que tomar cuidado aqui. Um simples fato de você ter uma insaturação aqui, ó. Ah, se eu começar a contar a cadeia de 1, 2, 3 aqui, chegar no 3 aqui, e se eu contar daqui para lá, Zé, aqui eu chego no 4. Então, é o local mais próximo da insaturação. Então, tem que contar a cadeia aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a cadeia principal, né? Então, ó, no carbono 2, eu tenho um metil. No carbono 6, aliás, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 7 que tem ao todo. No carbono 6, eu tenho metil e tenho metil. Então, como é que eu vou colocar o nome desse composto, Zé? 2,6 de novo, porque no 6 eu tenho metil e metil. Então, 2,6,6 trimetil, tá? Aí você vai pegar aqui, ó, tem 7 carbonos. Então, fica assim, hept. Aí, no carbono 3, eu tenho uma insaturação, eu coloco hept 3 ino, porque agora aqui eu tenho, tá, uma tripla ligação. Hept 3 ino. Exatamente isso aí, ó. Então, vai dar pentano, vai dar letra D. 4,5 de metil hex,2-eno e 2,6,6 trimetil hept 3-ino. Ah, mas, na verdade, Zé, exercício até que é fácil. É bem fácil.
Só você pegar aqui, você vai ter que treinar bastante essa questão, tá? Só você pegar esses detalhezinhos aí que você fica craque. Só que tem que treinar. Vamos lá no exercício 2. Exercício 2, ele diz assim, ó. A qualidade de uma gasolina pode ser expressa pelo seu índice de octanagem. Uma gasolina de octanagem 80 significa que ela se comporta no motor com uma mistura contendo 80% de isoctano e 20% de etano. Observe a estrutura do isooctano. Então, está aí a estrutura do isooctano. Aí vai pedir para você, de acordo com a IUPAC, estabelecer a nomenclatura desse composto. Tá? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Então, a cadeia principal é essa. Tá aí, ó. Cadeia principal. Tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono na cadeia principal. Pentano. Então, quais são as ramificações que eu tenho, Zé? Então, aqui, como eu tenho duas ramificações simples, eu começo a contar aqui pelo maior número de ramificações. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, no carbono 2, eu tenho metil e metil. Então, 2,2 metil, 0,4 trimetil. Qual que é o nome da cadeia principal? Pentano. Então, vai dar 2,2,4 trimetilpentano, que é a famosa gasolina, que nós conhecemos aí como a gasolina aí que é vendida no posto, que atualmente tem até que aumentado bem o preço, né? Tem aumentado bem o preço. Olha só. Vamos parando por aqui. Daqui a pouco eu vou ter que entrar no terceiro ano, então tem que dar uma ajeitadinha aqui. Coloca para mim aí a presença de vocês aí no chat, por favor. Aí. Coloca a presença de vocês. Pessoal, parece que na quinta-feira, que vocês me avisaram aquele dia, que na quinta vocês vão estar fazendo prova, né? Quinta-feira à tarde, foi isso, pessoal? Quinta-feira às 2. Isso aí, Vitória. Então, quinta-feira nós não teremos aula, então tá. Mas tá bom, a gente está adiantado, tá tranquilo, tá? Já começou o caderno 2, estamos nos exercícios, então, sossegado, sem problema. Pessoal, então até semana que vem. Semana que vem nos vemos, se Deus quiser, tá? Tchau, tchau. Tchau, Zé. Obrigada. Tchau, Zé. Até mais. Tchau.